venham a mim, eu vou retrazer de volta todas as famílias que se perderam e se rebelaram. Abraão aceita, e motivado pelo filho, aceita o projeto transcultural. Capítulo 12 tem 2 altares e culto de adoração. Capítulo 14, quase 10 anos vão chegando, e filho nada. E os traumas começam a vir. Capítulo 14, ele age como um grande restaurador. Vai recuperar Ló, mesmo no seu apogeu de rebelião. Derrota 5 reis com 318 homens. Na ótica humana não dá para entender. Volta da guerra vitorioso. Devolve o dízimo a Melquisedeque. E não quer riqueza nenhuma dos gentios. Por quê? Porque ele disse, para que não digam que foi eles que me enriqueceram. Quem vai me dar é Deus e não o homem. Então, a partir daqui, os gentios vão ficar de fora. Todos que não viessem desse projeto chamado Abraão vão ficar de fora. De adorar, das alianças e da promessa. Amotinados, rebelados. Efésios capítulo 2. Paulo diz como éramos, como gentios, sem ser descendente de Abraão. Efésios 2, 11 e 12. Paulo traz a memória dos gentios depois da cruz da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eras gentios na carne, chamados incircuncisos, imundos, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, judeu e gentil, nós imundos e eles santos. Versículo posterior, que naquele tempo estávamos sem Deus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Então Deus agora vai trabalhar em 12 gerações, com direito ao projeto missionário. Só eles vão ter direito. A Bíblia diz que o capítulo 14 é danoso. Capítulo 15, a vontade de desistir, o desânimo vem. Alguns eruditos, pastor Carvalho, dizem que quando Abraão volta da guerra, vitorioso, chega em mãe, na tenda, ele ouve soluços. Sara não suportava mais. 10 anos se passaram e a vergonha permanecia. Livrou Ló, livrou seus filhos, e ela ainda continuava na vergonha. Ele ouve o choro, e Sarai tinha razão. Ele se enclausura e não quer sair da tenda. Aí é por isso que vem o capítulo 15, que diz, depois dessas coisas, do capítulo 14, capítulo 15, por favor, e segura nele. 10 anos se passaram. Abraão desanima, a fraqueza vem. O projeto parece que não vai andar. Mas o dono do projeto vem a ele em uma visão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não tenha medo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas aí a dúvida vem, pastor. Pela primeira vez em 10 anos ele vai questionar e vai dizer: mas como, Deus? Versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ainda ando sem filhos. E o mordomo Eliezer é o único que parece que vai herdar.
Passa o versículo, só para você ver que é bíblico. Disse mais a Abraão: eis que não me tens dado filho. Ou seja, o Senhor se esqueceu do que me prometeu. E eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ponto. Aí vem Deus no diálogo. E eis que vem a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este vai ter o teu herdeiro. Olha o próximo versículo, parte A. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus. A crise estava tão grande que Abraão não teve coragem de sair da tenda. Mas Deus arranca ele: vem para fora, que eu vou mostrar algo sobrenatural. Olha para o céu. E pelo contexto bíblico, este diálogo foi de dia. Porque vê uma coisa, o diálogo abre, versículo 12, parte primeira, versículo 12, o diálogo vai terminando, e pondo-se o sol só se põe no final do dia. Versículo 17, por favor. E sucedeu que posto o sol vai terminar. Isso implica dizer, segundo alguns eruditos, que Deus mostrou estrela de dia para Abraão, para renová-lo. Porque para contar estrela, ver estrela de noite, eu fiz isso quando não era crente. Para contar estrela de noite, qualquer um pode ver. Mas para ver estrela de dia, brilha mais do que o sol, só para quem tem chamada, só para quem Deus tem compromisso. Então diga para quem está ao seu lado: Deus é capaz de fazer estrela brilhar mais do que o sol, só para não desistir de você e renovar a tua chamada. Capítulo 16 explica isso. O homem termina o capítulo 15 fazendo fogo descer do céu. Deus aceita o sacrifício, sai renovado. Capítulo 16, volta para casa. Quando volta do sacrifício, só foi renovado ele e Sarai não. Aí Sarai diz: olha, eu tenho uma ideia. A lei da Mesopotâmia dava direito. Se uma mulher passasse 10 anos sem gerar filhos, e ela tivesse uma escrava, ela poderia dar um marido. E o filho que nascesse na escrava era da patroa. Então ela ganhou um presente quando voltou de um fracasso de Abraão. E o rei lhe deu um presente. E entre esse presente veio uma escrava chamada Agar. Veja que Agar vai entrar no projeto no último nível da história. Escrava, sem direito, sem salário, sem direito de questionar. Havia dois tipos de escravas: Zifá, que era a escrava da mulher, e Amar, que era do homem. Então a lei dizia, em síntese: 10 anos eu tenho direito, vou te dar a minha escrava, você se relaciona com ela, e o projeto que nascer é nosso. A vergonha vai sair. E ele sai do capítulo 15 renovado. No capítulo 16 o fracasso vem. Você não é o primeiro, filho. O pai da fé vacilou também, mas Deus não desistiu. Então agora ele tem relacionamento com Agar. E quando Agar percebe que está grávida, ela esquece que é Zifá, porque agora já tem direito de concubina. Aí ela vai medir esforço com a patroa. Ela não vai mais obedecer Sarai. Aí Sarai já começa a desistir do projeto. Gênesis 16, versículos 5 e 6. Leia comigo, participe. É um congresso de missões. 1, 2, 3. O meu agravo seja sobre ti. Vendo ela
sou menosprezada. E o Senhor julga entre mim e ti. Olha o que é que Abraão diz. E disse Abraão a Sarai: e afligiu Sarai. A palavra afligir ou aflição no nosso vocabulário é um sentimento de dor constante, física e emocional. Por isso que alguns dizem que Sarai batia nela. E ela agora com o projeto Ismael no ventre, entrando como escrava, diz: eu vou voltar para o Egito. Vou desistir. As aflições daquele tempo, o medo fez ela desistir. Guarde isso. O que a aflição não faz? Ela olha para o futuro e não vê perspectiva e diz: eu vou fugir, e pega o caminho voltando para o Egito. Quando ela chega no deserto de Sul, dá sede, e ela vai beber água. O deserto do Sul é já entrando no Egito. Eu já vi essa rota algumas vezes. Veja que no capítulo 16, ela para beber água. Tem água e tem destino para desistir. Quando ela senta para beber, aí o céu se abre.